Olá, eu sou a professora Rita. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química com o método Francione. Alô, minha gente, vamos então a mais uma aula de Química 11º. Nesta aula nós vamos relacionar aqui três conceitos importantes no mesmo exercício, está bem? Porque a vossa dificuldade muitas vezes não é em perceber o reagente limitante, mas sim tudo aquilo que envolve o exercício. Então, isto é um exercício típico de exame, onde nós temos dois reagentes, em que um não tem um dado que nós podemos utilizar diretamente. Ou seja, tem impurezas, é uma massa, tem impurezas, vamos ter que fazer um cálculo extra para tratar dados, para depois sim resolver o nosso exercício. Então vamos lá ver. Nós, quando colocamos dois reagentes para reagir e formar produto, podemos ter várias quantidades. Né? Neste caso, temos uma quantidade em gramas, uma amostra de calcário de 500 gramas com um grau de pureza de 60%. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que por cada 100 gramas de amostra de calcário, só 60 dessas gramas correspondem a carbonato de cálcio, que é o principal constituinte do calcário. Os outros 40 gramas correspondem a tudo aquilo que não vai participar nesta reação e que nós chamamos comumente impurezas. Ok? Então o que é que vai acontecer? Se eu tenho o grau de pureza e a minha massa total da amostra, que são 500 gramas, nós vamos aplicar a nossa fórmula na massa de pureza, que na realidade é uma percentagem em massa, só que agora nós podemos chamar a massa de soluto massa pura e aqui a massa da solução seria a massa da amostra. Então, temos a parte sobre o todo na mesma. A massa pura é do carbonato de cálcio, que é aquilo que reage, que é aquilo que nos interessa, e depois temos aqui a massa das impurezas. Vou só fazer aqui uma nota. Neste tipo de exercícios também é comum, em vez de se dar o grau de pureza, dar-se a percentagem de impurezas. E agora há aqui duas coisas que vocês precisam de saber. O grau de pureza mais a percentagem de impurezas tem que dar 100%. Portanto, eu sabendo o grau de pureza, consigo saber a percentagem de impurezas e vice-versa. Está bem? Por outro lado, eu com a percentagem de impurezas também posso tirar a massa de impurezas, vou à minha massa total, tiro a massa das impurezas e fico com a minha massa pura. É viável, estão ambos os raciocínios corretos. Está bem? Muito bem. Então, para que é que serve isto? Isto serve para eu ir buscar a minha massa que reage. Só depois eu tenho outro cálculo para fazer, que é o quê? O que reage em química são sempre moles. Vocês sabem que os coeficientes estequiométricos são números inteiros. Portanto, que neste caso representam o número de moles que se gastam nos reagentes e o número de moles que se formam nos produtos por reação. Então, todos os cálculos que nós fazemos estequiometricamente têm que ser em moles. Nós calculamos a massa pura, a massa que reage, mas não podemos fazer cálculos com essa massa. Temos que converter essa massa para moles e depois trabalhar essas moles no reagente limitante, que é o que nós vamos fazer a seguir. O que é o reagente limitante? Tal e qual como o nome indica, o reagente limitante é aquilo que vai limitar a reação. Ele vai se esgotar primeiro, vai limitar a reação, como eu disse aqui, e tem uma particularidade. É que ele, ao limitar a reação, ele vai determinar qual é a quantidade teórica prevista máxima que eu vou conseguir obter do meu produto de interesse. Sim, portanto, em condições perfeitas, ótimas, eu vou obter X moldes de produto. Ora, este reagente limitante, existem várias formas de calcular o reagente limitante. No entanto, aquela que eu gosto mais, aquela que muitas vezes é utilizada nos critérios de classificação de exame, em alguns exercícios dão a entender que é por ali, com os tópicos que saem lá, eu habituei-me a fazer dessa forma. Portanto, o reagente limitante é aquele que vai produzir menor quantidade de produto por definição. No entanto, nós podemos fazer uma estequiometria entre os dois reagentes, ver qual é a quantidade de um segundo reagente, se a quantidade do primeiro se gastar até ao fim, e depois comparar a quantidade necessária do segundo com aquela que eu tenho na realidade. Se a quantidade necessária do segundo reagente, por exemplo, que seria aqui do H2SO4, for superior à quantidade que eu realmente tenho, então eu estou na presença do meu reagente limitante. Se, pelo contrário, a minha quantidade necessária é menor do que aquela que eu tenho, eu estou a identificar o reagente em excesso e, por defeito, o outro reagente será, então, o limitante. Está bem?
Portanto, nós vamos aplicar aqui este conceito na resolução do nosso exercício. Só que este exercício está feito para nós sabermos qual é o rendimento. E o que é isto do rendimento? Aquilo que dissemos até agora foi que quando o reagente limitante se esgota, nós conseguimos prever quanto é que vamos obter em condições ótimas de produto. No entanto, isso não quer dizer que seja essa quantidade que eu vou obter na realidade, experimentalmente. A quantidade obtida é independente daquela que eu estou à espera, aquela que eu quero obter, está bem? Então, a quantidade obtida é algo que é fornecido no exercício e que nós temos que comparar com aquilo que estaria previsto obter. Então, o que é que nós vamos fazer? Como me deram uma massa obtida na realidade para o sulfato de cálcio, a partir do cálculo do reagente limitante, sabendo quem é o reagente limitante e da quantidade presente que eu tenho desse reagente, eu vou fazer uma estequiometria para o meu produto de interesse, o sulfato de cálcio. Vou obter a quantidade máxima de produto em moles e depois vou converter em gramas. O que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos colocar aqui a nossa massa obtida e a prevista, que é calculada a partir do reagente limitante, vai ter que ser obrigatoriamente superior a esta. Atenção que é muito raro vocês terem rendimentos de 100%, podem ter rendimentos de 90 e muitos por cento, mas é quase impossível termos rendimentos de 100%. Porquê? Porque uma coisa são as condições ótimas. Nós conseguimos ter condições próximas das ideais numa experiência, mas existem sempre fatores que fazem com que a quantidade de produto que eu vou produzir, nem que seja erros do manuseador, erros, acidentes que possam acontecer, vocês sabem que têm vários tipos de erros que podem acontecer durante uma experiência. Portanto, este valor que está aqui, que é calculado a partir do reagente limitante, é sempre superior, nem que seja um pouquinho, mas é sempre superior a este. Se algum dia vocês fizerem um exercício em que este valor que sai do reagente limitante é inferior àquilo que vos dão no exercício, é porque vocês fizeram alguma coisa de errado. Está bem? Então, o rendimento é para determinar se aquilo correu bem ou mal. Quanto mais próximos forem estes valores, maior vai ser o meu rendimento e quer dizer que aquilo correu muito bem, porque se eu tiver um rendimento de 99% ou quase 100%, significa que aquilo correu tão bem que aquilo que eu estava à espera de obter foi mesmo aquilo que eu obtive na realidade. Está bem? Agora, vamos resolver o exercício e vamos ver então a nossa resolução do nosso exercício, está bem? Então, tal e qual como nós vimos há pouco, nós tínhamos uma massa da amostra com um grau de pureza. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Calcular a massa que reage, a massa de carbonato de cálcio, que é aquilo que vai participar na minha reação, que nós vamos chamar massa pura. Então, na fórmula do meu grau de pureza, substituindo aquilo que nós sabemos, 60% de grau de pureza, a massa pura é aquilo que nós queremos saber, 500 gramas da amostra vezes 100%. Portanto, fazendo as continhas, não se esqueçam que para quem tem dificuldade nestas coisas, este vai passar para este lado a dividir, fica 60 a dividir por 100, que dá o 0,6, está aqui, multiplicando por este que está no denominador, dá então os 300 gramas de carbonato de cálcio, está bem? Já temos a nossa massa pura, mas não são as gramas que reagem, são as moles. Então vamos fazer a conversão para moles, aplicando a nossa fórmula e o valor da nossa massa molar. Eu tomei a liberdade de colocar aqui já as massas molares, vocês nesta altura já têm que saber fazer estas coisas, está bem? Qualquer dúvida vão ao vídeo anterior, eu explico lá como é que se faz, isto é matéria de 10º ano, está bem? Muito bem, então vamos ver aqui a nossa fórmula. Temos a nossa massa pura, que são as 300 gramas. Dividimos pela massa molar para converter para moles. Temos 3 moles de carbonato de cálcio, aqui. E agora vamos calcular as moles que vão reagir com aquelas 3 moles. De quê? De H2SO4. Portanto, o nosso H2SO4 está aqui. Nós temos concentração 2,50 mol por decímetro cúbico de dado e usamos 50 ml dessa solução. Então, dada a fórmula da concentração, mol de soluto sobre volume de solução, o número de mols é o produto da concentração com o volume. Atenção que muitas vezes dão-me os dados em mililitros e vocês esquecem-se de fazer a conversão de mililitros para decímetros cúbicos, porque a minha concentração está em decímetro cúbico, ok? Então, não se esqueçam, eu pus aqui
não está aqui, mas estes vezes 10 elevado a menos 3 é para passar de 1 ml para decímetro cúbico, certo? Portanto, esta continha dá-nos então 0,125 moles de H2SO4, que vão estar aqui a reagir com estes. Agora, o que então vamos fazer? Já temos as quantidades em moles e agora vamos ver, entre aqueles dois reagentes, qual é aquele que vai se esgotar primeiro. O que é que eu fiz? Podia ter feito isto de forma mais simples, porque se vocês repararem, isto reage de 1 para 1. Uma mol de carbonato de cálcio reage sempre com uma mol de ácido sulfúrico e, portanto, a quantidade tinha que ser a que existe em menor quantidade, neste caso 0,125 de H2SO4, sendo ele o reagente limitante. No entanto, eu fiz aqui o método que expliquei há pouco. O que é que eu fiz? Eu fui dizer o seguinte: uma mol de carbonato de cálcio reage sempre com uma mol de H2SO4. Então, a quantidade que era necessário haver ou existir de H2SO4 para reagir completamente com estas 3 moles que estão aqui de carbonato de cálcio seria também 3 moles de H2SO4. Essa quantidade necessária, que são as 3 moles, é maior do que aquilo que eu na realidade tenho. Eu tenho lá 0,125 moles de H2SO4. Então, não chega. Eu estou a identificar, neste momento, o meu reagente limitante. Eu precisava de 3 e tenho 0,125. E é só isso que vocês têm que dizer. O N necessário é maior do que o N presente, logo é o reagente limitante. Já sei o que vocês estão a pensar. Então, e se fosse ao contrário? Ok, se fosse ao contrário, se a quantidade necessária fosse inferior à quantidade que vocês têm, se aquilo que vocês têm aqui fosse superior àquilo que precisavam, aí estavam a identificar o reagente em excesso. Precisavam de menos, mas têm mais. Então, quem é o limitante? O outro. Certo? Muito bem. Então, sendo o H2SO4 o nosso reagente limitante, o que me interessa são as 0,125 moles. Os 3 moles de carbonato de cálcio já não me interessam, está bem? Então, vamos pegar nos 0,125 moles e vamos fazer um cálculo estequiométrico para ver qual é a quantidade em moles de produto de interesse que vamos prever produzir. Então, um mol de H2SO4 está para um mol de sulfato de cálcio e, portanto, logicamente, que eu vou ter a quantidade prevista igual, 0,125 moles de sulfato de cálcio previstas. O que é que vamos fazer agora? Como me deram o rendimento em grama, o rendimento vamos calcular. Como me deram a massa obtida em gramas, não é? Vamos fazer o rendimento, massa obtida, sobre massa prevista. Se por algum motivo, vamos imaginar que estávamos a falar aqui do CO2 e tinham-me dado os dados em volume, o volume obtido, então faria o rendimento em volume. Vamos imaginar que estávamos a falar da água e dava-me o número de moles de água obtidas, então fazia o rendimento mol obtida por mol prevista. Normalmente é assim que funciona, está bem? Então, tecnicamente, o rendimento vai ter que dar a mesma coisa. Bom, neste sentido, nós temos que passar para gramas porque a minha quantidade obtida está em massa, então vamos converter as nossas moles de sulfato de cálcio, que é o nosso produto de interesse, multiplicar pela sua massa molar para o fazer e dá 17,02 gramas de massa prevista. Como veem, este valor é superior àquele que está ali, está bem? Se fosse inferior, quereria dizer que o exercício ou tinham dado errado ou fui eu que me enganei a fazer alguma coisa, está bem? Não é o caso. Portanto, o rendimento é apenas uma comparação daquilo que eu obtive na realidade com aquilo que deveria ter. E aquilo que eu deveria obter, que é calculado a partir do reagente limitante, está no denominador, tem que ser sempre maior. De outra forma, vocês não têm um valor decimal que depois vão multiplicar por 100%. Vocês não podem ter um rendimento acima dos 100%. Isto não é um milagre da multiplicação, não é? Portanto, massa obtida 16,1, massa prevista 17,02, multiplicar por 100 e o nosso rendimento deu 94,6%. Espero que tenham gostado, está bem? Alguma coisinha que precisem, já sabem, comuniquem através do nosso chat. Tchau, tchau.